Olá pessoal! Na aula passada a gente finalizou a configuração da nossa primeira campanha, do grupo de anúncio e também de 2 anúncios de texto, que é o padrão do Google Ads. Na aula de hoje a gente vai criar mais um anúncio, o anúncio responsivo, que é uma novidade que surgiu no Google Ads de uns tempos para cá e que, como vocês viram na aula passada, o Google recomenda que vocês criem esse anúncio como uma boa prática. Então vamos lá, para fazer isso a gente precisa acessar o nosso Google Ads. Vocês podem ver que eu já estou aqui na parte de todas as campanhas, né, na seção de campanhas. Então eu vou acessar a campanha que a gente criou, vou clicar nela aqui. Vocês podem ver que agora eu estou na seção de grupos de anúncios, então eu vou vir aqui, vou clicar no grupo de anúncio em questão. Entrei em palavras-chave, tá? Esse é o caminho padrão do Google Ads quando você clica em um grupo de anúncios. E agora eu vou vir aqui em anúncios para ver os anúncios que a gente criou na aula passada. No caso, são 2 anúncios e agora a gente precisa criar o responsivo, que, como vocês podem ver aqui embaixo, o Google Ads recomenda que vocês façam a criação desse formato de anúncio também. Então eu vou clicar aqui nele e vocês de cara vão perceber que ele é um pouco diferente do anúncio que a gente estava acostumado, que a gente viu na aula passada. Bom, o Google Ads já puxou a URL final que eu costumo utilizar dentro desse grupo de anúncios. De fato, vai ser essa URL que a gente vai usar nesse anúncio responsivo, porque lembrando, é sempre interessante que você trabalhe com a URL que vai ser a resposta para a pesquisa que o seu usuário fez. Então, se o seu usuário pesquisou sobre serviço de Google Ads, ele quer cair numa página que fale sobre isso. E no caso da M2Up, essa é a página mais indicada para esse propósito. Bom, a URL de visualização também vamos manter, conforme a aula passada. E aqui embaixo começam as novidades. Você pode ver que, por padrão, ele já mostra aqui 7 espaços para título, tá? Aquele título que vai no anúncio de texto lá na pesquisa do Google. E você pode ver que aqui do lado são só 3 espaços disponíveis. Então como é que funciona isso, né? Para que 7 espaços? Sendo que não é só 7, né? Você pode clicar aqui em adicionar título e parece que é infinito a coisa. Então, o que acontece? Esse formato de anúncio responsivo funciona da seguinte forma. Você dá opções para o Google. Então a gente vai listar uma série de opções que o Google pode utilizar como título do nosso anúncio de texto. E o Google vai analisar a pesquisa que o usuário fez, as palavras-chave, os termos que ele usou, e vai mostrar os títulos que melhor se encaixam, que vão ser mais relevantes para esse usuário, para a pesquisa que ele fez. Então o objetivo do anúncio responsivo é deixar o seu anúncio mais relevante para a pesquisa do usuário. Então, a nossa função como gestor de tráfego é listar as opções que o Google tem para criar um título mais relevante para o seu usuário. Então, vamos lá, vamos listar uma série de opções e as regras que eu ensinei na aula passada também servem para cá. Você pode colocar nos títulos palavras-chave que você está usando. Então, serviço de Google Ads é uma, gerenciamento de Google Ads é outra. Enfim, você pegou a ideia. E claro, você também não deve colocar só palavras-chave. Você também deve trabalhar com informações que destaquem o seu serviço com relação aos seus concorrentes. Então, por exemplo, agência partner certificada, especialistas em Ads. Então, 2 informações que podem ser bem relevantes para quem está pesquisando pelo nosso serviço. Você também pode usar os títulos para acrescentar uma chamada para ação, ou seja, o que você quer que a pessoa, ao cair na sua página, faça. Por exemplo, solicite um orçamento gratuito. Coube? Legal. E por aí vai. Tá? A ideia aqui é dar opções para o Google, então a gente vai tentar preencher todos os espaços aqui. Tem mais um pouco, vamos ir até o limite. Tem um monte de opção e a gente vai tentar dar esse máximo de opções para o Google, porque como você deve ter percebido, conforme eu fui preenchendo, a qualidade do meu anúncio subiu aqui nesse gráfico que o Google construiu. Então vamos finalizar aqui, vou colocar mais algumas opções. Também uma palavra-chave, usando gerenciamento, né? uma outra forma de falar gerenciamento, né? Falando sobre gestão, e usando um sinônimo de Google Ads, que é AdWords, né? O nome antigo da plataforma, mas que ainda é muito conhecido. Também posso comentar que a gente atende online em todo o Brasil. De repente, para algumas pessoas isso pode ser uma informação interessante, e é exatamente esse o trabalho que o Google vai ter.
né, identificar para quais pessoas tais informações vão ser mais relevantes e vai mostrar essas informações para quem ele acha que vai ser mais atraído para essas opções. Lembre-se, o Google é uma máquina, é um algoritmo, ele tem muita inteligência artificial, então ele sabe muito sobre as pessoas e depois de um tempo vai saber muito sobre o seu negócio e ele vai saber quais pessoas vão funcionar melhor para o seu negócio, que palavras-chave funcionam melhor, e a ideia desse anúncio é justamente essa, mostrar o que funciona melhor. Então, continuando aqui, profissionais de referência, agência focada em resultados, foco em geração de leads, foco em vendas online. Vamos colocar uma palavra mais jogada aqui. O importante é testar, pessoal. Não tem certo e errado, tá? Nesse tipo de anúncio, justamente esse é o objetivo, é testar, colocar variações. E vou finalizar aqui com uma informação nova, vou colocar YouTube e remarketing incluso. Beleza, finalizei todas as opções de título, tá? Como vocês podem ver, o Google já colocou que o meu anúncio está excelente, tá? Então ele vai incentivar que você coloque todas as opções possíveis, mas se você não conseguir fazer isso, não tem problema, tá? Se você preencher, sei lá, 5, 6, isso não quer dizer que você vai ter uma performance pior ou melhor. Esse excelente é só um padrão que o Google quer que você siga, mas assim, não é obrigatório que você atinja a nota máxima. Isso também não vai ser uma garantia de que o seu anúncio vai performar melhor do que o que atingiu uma nota mediana, tá? Então, vamos tocar a ficha aqui. E faltou agora as descrições. E descrição, diferente do anúncio padrão, a gente tem 4 opções de descrições. E no anúncio que vai lá na página do Google, são só 2 descrições. Então, é a mesma lógica. Você vai dar opções para o Google preencher o seu anúncio conforme o que é mais relevante, o que funciona melhor para o seu usuário. Então, vamos lá. Vou colocar aqui algumas descrições que eu já preparei. Eu basicamente peguei as descrições da aula passada, fiz algumas modificações para trazer um pouco de variabilidade, mas elas são bem similares às da aula passada. Pronto. Com isso, o nosso anúncio responsivo está criado. Você pode ver que a gente obteve a qualidade máxima, excelente, né, o círculo completo aqui. E com o que o Google se baseia para atribuir essa nota? Quantidade de títulos. Tá ok na visão do Google. Se nos meus títulos as palavras-chave estão empregadas, se elas estão lá. Se os meus títulos têm uma certa variabilidade, ou seja, não são todos iguais, então sim, eles estão com uma variabilidade. E por fim, se eu tenho descrições também personalizadas. E, como você pode ver, também estou bem nesse quesito. Pessoal, antes de a gente finalizar essa aula, tem só mais um detalhe que eu gostaria de passar para vocês, que é a opção de a gente fixar algum termo em alguma posição do anúncio. Por exemplo, se eu quero que gerenciamento de Google Ads fique sempre no título 1, eu venho aqui e marco essa opção. O mesmo serve para o título 2 e o título 3. Mas vou colocar aqui no título 1 e você vai ver que o meu anúncio aqui vai mudar e gerenciamento de Google Ads vai estar sempre no título 1 e as outras opções é que vão variar. Então, gerenciamento de Google Ads sempre no título 1. Conforme eu vejo as outras opções, é só as outras posições que vão mudar. O título 1 não muda mais. Mas o Google não recomenda que você faça isso, tá? Se você fizer isso, você pode ver que a sua nota diminui e agora que eu voltei ao normal, ela voltou ao excelente. Isso porque, de acordo com a inteligência do Google, você perde variabilidade e o seu anúncio perde relevância de acordo com o que o Google está te dizendo. E o mesmo serve para as descrições. Você tem essa opção, mas não quer dizer que você precisa usar isso. Você que vai conhecer o seu negócio e entender se realmente vale a pena fixar tanto os títulos quanto as descrições em uma determinada posição do seu anúncio. Certo, pessoal? Vamos finalizar aqui o nosso anúncio, vamos clicar aqui em salvar anúncio. E agora nós temos os 3 anúncios recomendados pelo Google Ads. Sempre que você for criar um novo grupo de anúncio, ele vai recomendar que você crie esses 3 tipos de anúncio. Particularmente, a minha opinião sobre isso. Eu não gosto muito do anúncio responsivo. Com a experiência que eu tenho, eu ainda não obtive resultados melhores trabalhando com o anúncio responsivo.
Na grande maioria das vezes, o anúncio responsivo nos trouxe mais cliques, isso é verdade, mas muitas vezes eram cliques que não geravam conversões, não geravam leads, vendas, não iam para frente na jornada de compra. O usuário não tinha tanto interesse quanto o usuário que vinha do anúncio de texto padrão. Por quê? Porque no anúncio de texto padrão eu consigo controlar melhor o que vai aparecer para essa pessoa. Então, na grande maioria dos casos, o que eu defino que vai aparecer para essa pessoa tende a funcionar melhor. Mas isso não quer dizer que o anúncio responsivo não seja interessante. Como eu falei no início dessa aula, você precisa criar e testar. Depois que você criou essas 3 opções, espere no mínimo 14 dias e aí depois do 14º dia, você analisa os resultados que você obteve dentro desses 14 dias para ver qual anúncio está melhor, está trazendo os melhores resultados, e aí, com essa informação, você pode pausar os anúncios que não estão funcionando muito bem ou até fazer alguma edição para tentar melhorar eles. Mas a gente vai ver como você faz uma análise de resultados dos seus anúncios lá no capítulo de análise de resultados. Não se preocupe muito com isso agora, tá certo? Bom, por hoje era isso. Nos vemos na próxima aula.